Aleluia, glória a Deus. Amém. Queridos, eu quero, não é? Que vocês, com muita alegria, abram suas Bíblias no texto escrito por Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos na versão NAA, que é o 21 e 22. E depois nós vamos para o capítulo 4, também do Evangelho de Lucas, e vamos ler o versículo 3 e 9. Esse é o texto que nós vamos utilizar para que o Senhor possa nos trazer clareza sobre o que Ele tem para nós nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 3, 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és meu filho amado. Vou repetir. Tu és meu filho amado. Em ti me agrado. Lucas 4, verso 3. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Verso 9. Então o diabo levou a Jesus até Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Durante essa semana, ou durante algumas semanas atrás, eu fui despertada literalmente durante a noite por um chamado ao capítulo 3 do Evangelho de Lucas. E eu confesso que eu li este capítulo inúmeras vezes. E nele nós vamos encontrar Lucas narrando com riquezas de detalhes alguns acontecimentos transmitidos por testemunhas oculares, pelos apóstolos e pelos anunciadores do Evangelho. Lucas foi um historiador fenomenal que escreve de forma muito coordenada, de forma muito detalhada esses acontecimentos. E o capítulo 3 vai tratar especificamente sobre 3 assuntos. Ele vai falar sobre a pregação de João Batista no deserto. João Batista pregava o arrependimento. E através do arrependimento, João Batista também batizava ou pregava o batismo. E aqui nesse texto, ou neste capítulo, a gente observa que o batismo é uma pregação bíblica, irmãos. O batismo, na realidade, é uma das 2 únicas ordenanças da igreja neotestamentária. Existem 2 ordenanças para nós: o batismo e a ceia. E João, ele pregava o batismo. E existem pessoas que pensam que falar sobre o batismo é colocá-las sob pressão. Mas o batismo é uma mensagem bíblica que não pode ser negligenciada pela igreja. Em certa ocasião, Jesus declara que quem for ou quem crer, for batizado, será salvo. Ou seja, existem condições para a nossa salvação e uma dessas é o batismo. Além do batismo que João pregava, o arrependimento, esse texto também vai narrar o batismo de Jesus. Ora, se o batismo, ele era uma confissão pública do arrependimento dos pecados, por que Jesus se batizou se Jesus não tinha pecado? Jesus não precisava de fato se batizar, mas ele se batizou. Ou ele foi até as águas batismais para que fosse batizado por João, para que cumprisse as escrituras e para que ele nos deixasse um exemplo a ser seguido. Um outro motivo pelo qual Jesus se batizou ou foi batizado foi porque ele representava e carregava sobre si os nossos pecados. Então ele se batizou também para nos dar um exemplo de que, assim como ele fez, carregando os nossos pecados sobre ele, nós também precisamos nos arrepender
e também viver essa realidade do batismo. Ainda Lucas, ele termina esse capítulo falando sobre a genealogia de Jesus. E o que me chamou a atenção é que Lucas descreve essa genealogia diferente de todos os outros evangelhos. Os outros evangelhos começam de Adão até que chegue a Jesus. E Lucas, ele vai descrever, ou ele vai fazer um relato regressivo. Ele vai começar por Jesus, até chegar em Adão. E Lucas faz isso porque ele entendeu que Jesus era o maior, ou é o maior. Ele é o mais importante, ele é o primeiro. Amém? Porém, de todos esses assuntos que li, o que me capturou a atenção foram os versículos que agora acabamos de ler. Versículo 21 e 22. Que Jesus, ao ser batizado, algumas testemunhas, alguns declaram que ninguém mais viu, a não ser Jesus e João Batista, mas eles viram o Espírito em forma corpórea de uma pomba descer sobre Jesus e uma voz audível do céu é declarada dizendo: Tu és o meu filho amado. Depois que Jesus humaniza-se ou que ele encarna, pela primeira vez nós vamos ver a Trindade reunida em um mesmo cenário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ao seguir na leitura do capítulo 4, nós vamos verificar a seguinte declaração no verso 1. Depois que Jesus é batizado, que ele ouve essa declaração audível aos seus ouvidos, Jesus, ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E nós entendemos por essa palavra que o deserto não é um acidente de percurso. O deserto, para quem é conduzido pelo Espírito Santo, é uma agenda de Deus. O deserto é uma escola que o próprio Deus nos matricula. O deserto é uma escola de nível superior, sabe, do Espírito Santo, onde Deus trabalha em nós antes de trabalhar por meio de nós. Homens que realizaram grandes feitos, antes disso foram conduzidos para o deserto. A Bíblia vai narrar sobre Moisés. Antes de Moisés se tornar o grande líder do povo de Israel, antes dele ser o legislador conhecido a nível mundial e de todas as eras que já se passaram, Moisés, ele precisou viver 40 anos no deserto de Midian. Ele foi conduzido para o deserto. Elias foi arrancado do convívio ou do conforto do palácio e foi levado para o deserto para ser alimentado por corvos e beber água de um ribeiro. Deus estava ensinando para Elias, através do deserto, que quando os nossos recursos se tornam escassos, os recursos de Deus continuam abundantes, amém? Porque deserto é lugar de provisão. O apóstolo Paulo, antes de se tornar o líder, o maior líder do cristianismo, antes de se tornar o canal que Deus usaria para as nações, ele passou 3 anos no deserto da Arábia. Então, se você está sendo conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, aproveite a estadia, querido. Porque ninguém que vai para o deserto com o Espírito Santo sai da mesma forma que entrou nele. Deserto nas narrativas bíblicas, assim como também de forma literal, deserto é um lugar de terras inóspita. E nas narrativas bíblicas, figuradamente, deserto também é um lugar de escassez. Deserto é lugar de provação, deserto é lugar de dificuldade. Deserto é lugar de aparente solidão. Aparente abandono. Por que aparente? Porque quando somos conduzidos pelo Espírito Santo para os desertos da vida, nós jamais estaremos sozinhos nele. A Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus, mas ele não foi abandonado no deserto. O mesmo Espírito que conduziu Jesus permaneceu com ele até o fim do propósito. Por isso Jesus estava apto a vencer a tentação. Porque o Espírito Santo é aquele que comunica com o nosso espírito quem somos e a quem pertencemos. E quem tem o Espírito Santo no deserto da vida não fica desamparado, não fica sem orientação nem sem destino, porque o mesmo Espírito que nos leva, ele comunica quem somos e a quem pertencemos. Quando nós olhamos para essa verdade, nós entendemos que nós somos filhos de Deus.
A Bíblia diz que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito de que nós somos seus filhos. E é sobre essa declaração que eu quero tratar nessa noite. A declaração de que tu és meu filho amado. Você pode declarar essa verdade com seus lábios? Diga assim: eu sou um filho amado. E eu quero ressaltar nessa noite sobre o poder das palavras. O tema do nosso sermão é o poder das palavras. Porque nesse texto eu fui capturada exatamente por essa declaração. Vocês percebem que no primeiro texto nós vemos Deus afirmando, Deus fazendo uma declaração, Deus liberando uma palavra acerca de Jesus. Deus declara, Deus libera uma palavra de afirmação. Ele diz: tu és o meu filho amado. Mas no segundo texto que lemos, capítulo 4, nós vamos ver Satanás colocando em xeque as palavras que Deus havia liberado sobre Jesus. Primeiro ele ouve: tu és o meu filho amado. Depois no deserto, o diabo pergunta: você é mesmo filho de Deus? Você é mesmo filho de Deus? Você percebe aqui, sabe? E é sobre isso que eu quero ressaltar a importância de liberarmos palavras de bênção, palavras de vida, palavras de afirmação para as pessoas que estão ao nosso entorno. E sobretudo sobre a vida dos nossos filhos. Filhos que a vida nos dá, filhos que o céu nos dá. Precisamos aprender a declarar palavras de vida sobre os nossos filhos. Existem pessoas que na realidade gastam tempo degladiando com as situações ao entorno, ao invés de se utilizar das palavras de vida que Deus nos manda viver. Eu não estou dizendo aqui que você não deva corrigir o que está errado em relação ao comportamento dos seus filhos. Não é uma palavra de anular o poder da correção. Até porque a Bíblia diz que Deus ama e por isso ele corrige o filho que ele ama. Mas sabe, às vezes não é a forma mais eficaz de vivermos as realidades do céu. Quando a gente percebe que os nossos filhos estão se corrompendo com o sistema de mundo, quando a gente percebe que realidade de morte está sendo estabelecida, sabe, na mente, no coração dos nossos filhos ou das pessoas que estão à nossa volta, ao invés de tentarmos corrigir esse comportamento, deveríamos fazer como Jesus, como Deus nos ensina, liberar a palavra de vida. Se o teu filho está vivendo um momento de rebeldia, quando ele estiver saindo, declare: filho, que a tua vida hoje seja para a glória de Deus. Irmãos, essa palavra tem tanto poder que você não imagina. É muito mais eficaz do que você, sabe, se desgastar naquele sermão. Olha a companhia que você anda, o que você está fazendo? Filho, que a tua vida hoje sirva para a glória de Deus. Esse é o poder da palavra. E só para entendermos, não é? O poder da palavra. A ciência, ela prova para nós que a menor partícula existente no universo se chama quarks. O quarks, segundo a astrofísica, é a menor partícula. E ela é tão pequena que ela não chega a ser uma matéria. Ela é uma vibração sonora. Mas sabe o que a ciência aponta para uma verdade bíblica? A ciência diz que essa partícula pequena, quase que invisível, e de fato ela é invisível a olhos nus, ela é que dá origem a todo o cosmos, a todo o universo. Sabe, eu não sou conhecedora do domínio, ou domino o campo da ciência, ou do conhecimento científico, ou até mesmo da astrofísica. Mas eu gosto muito de ler e de me inteirar sobre assuntos diversos. E em alguns dias desses passados, eu ouvi a doutora Rosane Alves falando sobre essa partícula. E me chamou a atenção, e eu fui pesquisar. E quando eu pesquisei, encontrei alguns estudos, alguns artigos, não é, da astrofísica, que vai dizer o seguinte: os primeiros instantes do universo se deu por meio desta partícula, por meio dessa vibração sonora. Tudo começou com uma explosão de energia, luz
e vibração sonora. A astrofísica afirma essa realidade. Quando nós vamos para a Bíblia, e eu acho isso fenomenal, porque a fé e a ciência, elas se correlacionam. E quando a ciência tenta negar a Bíblia, ela aproxima mais ainda da verdade que a Bíblia, de fato, ela é. Quando vamos para a Bíblia vai declarar a seguinte verdade. Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Fala assim, disse Deus, vibração sonora. Fala aí, disse Deus, vibração sonora. Vibração sonora. Haja explosão, luz, energia. Entende isso? A ciência prova que o mundo começou com uma menor partícula de uma vibração sonora. E através dela, explosão de energia e luz. E é quando a gente olha para essa expressão de Gênesis, a gente vai ver que essa expressão mostra o som, o poder da palavra de Deus. O papel criativo fundante do universo. O quarks, que é a menor partícula, nada mais é do que a memória da voz de Deus ecoando no universo. A palavra de Deus vai dizer que o verbo, o logos, sabe, ele foi manifesto. E João vai dizer o seguinte, no princípio era o verbo, palavra. O verbo estava com Deus, palavra. O verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que grandeza. Através das escrituras, a gente percebe o poder criador de Jesus, a palavra, o verbo vivo de Deus na criação. Assim a ciência reconhece que o universo ele é marcado pela voz de Deus. O início do universo veio da voz, da palavra de Deus. E este som, ele é ecoado como ondas acústicas cósmicas, de acordo com a ciência. Até hoje, o haja de Deus é detectável pelos estudiosos, pelos astros físicos, porque há poder na palavra, amém? E o universo, ele vibra ao som em que ele foi chamado à existência. Cada átomo, cada partícula, guarda a memória da voz de Deus. O salmista, no Salmo 19, ele diz assim, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. O universo, as galáxias, as estrelas, o cosmo se movem ao som da palavra, da voz de Deus. E dentre muitos atributos comunicáveis de Deus ao homem, porque o que são atributos comunicáveis? São atributos que são de Deus, exclusivo dele, mas que ele compartilhou com o homem. Estes são atributos comunicáveis. Existem atributos incomunicáveis, que são atributos exclusivos de Deus, faz parte do caráter único de Deus. Por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência, só Deus tem. Mas alguns atributos Deus comunicou, Deus compartilhou conosco. E dentre muitos atributos comunicáveis de Deus, Deus compartilhou com o homem o poder de gerar realidades através da palavra. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no verso 21, nós vamos encontrar essa verdade. A Bíblia diz, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Deus entregou ao homem uma habilidade que nenhum outro ser possui. Você pode dizer assim, pastor, mas o papagaio fala. Não, o papagaio não fala. O papagaio, ele faz um processo complexo de mimetismo vocal. Mas ele não detém a capacidade da oratória e ele não compreende a linguagem verbal. Então, somente o homem possui a capacidade e a habilidade da fala. Deus deu a Adão a responsabilidade, presta atenção, de nomear os animais. Deus treinou Adão acerca dessa verdade sobre gerar realidade por meio da palavra. Quando Deus chama Adão e diz, Adão, você vai nomear os animais. Olha a grandeza desse ato. Quando você olha para a cara do leão, o leão tem cara de leão ou ele tem cara de outro bicho? Você consegue pensar num outro nome para o leão?
O urso não tem cara de urso. O elefante não tem cara de elefante. Irmãos, Deus treinou Adão a exercer o poder de gerar realidade por meio da palavra. Cada animal que Adão nomeava, as características daquele animal surgia. Você tem noção disso? Gerava aquelas realidades. E não apenas Deus deu ordem a Adão para nomear os animais, mas para dominar sobre tudo. Adão, ele não dominava os animais com correntes ou com chicotes. Não, ele usava o poder da palavra. A palavra, ela dá destino. A palavra, ela tem poder de domínio. Ela tem poder de gerar realidades. Adão possuía a natureza de Deus. Deus compartilhou com Adão o poder de criar realidade. E a pergunta que não quer calar é: como você tem usado esse poder? Se em Provérbios diz que no poder da palavra a gente pode gerar realidade de vida ou de morte, como você tem usado esse poder que Deus te confiou? A Bíblia declara que os que gostam de usar as palavras comerão do seu fruto. Então aprendemos que a língua, a palavra, ela pode gerar vida ou morte. As neurociências provam que o homem, ou o cérebro humano, não foi programado para as palavras de morte. Exames de ressonância magnética feitas no cérebro humano revela que o nosso cérebro, ele não compreende, ele não reage, ele não decodifica a palavra morte. Porque nós não fomos feitos com este programa. E em Gênesis, no capítulo 3, no verso 19 e 20, nós vamos ter a prova de que o homem não tem essa programação. Adão peca contra Deus, é banido do Éden e é sentenciado por Deus. No verso 19 do capítulo 3 de Gênesis, Deus vira-se para Adão e diz: Adão, do pó você veio e do pó você vai voltar. Ou para o pó você vai voltar. Isso é uma palavra de morte. Mas no mesmo cenário em que Adão ouve uma palavra de morte, o cérebro de Adão não decodificou aquilo. Ele vira para sua mulher, que até aquele momento não tinha um nome, e ele diz: você vai se chamar Eva ou Revá, no hebraico, que significa doadora da vida, geradora da vida. Adão ouve uma palavra de morte, mas ele reverbera uma palavra de vida. E a gente percebe que Satanás, ao longo da história humana, ele tenta programar o nosso cérebro para as palavras de morte. Porque não é um programa de fábrica, não viemos com ele. Você já parou para pensar que de forma muito sutil, a gente fala sobre morte, 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 morte? E quanto mais a gente fala sobre morte, mais a gente gera essa realidade. Quer ver uma forma sutil, que a gente nem percebe que a gente está gerando? Estou morto de fome. Estou morto de sede. Estou morto de cansado. Isso faz sentido? Morto tem volição? Morto sente fome? Morto sente sono? Cansaço? Nada mais é do que uma programação satânica para você declarar a palavra de morte. E quanto mais declaramos, mais essa realidade se consiste. Amém? E nós precisamos ter esse cuidado. Sabe por quê? Porque a psicologia afirma que nós vibramos na frequência daquilo que falamos. O teu cérebro acredita em tudo que você fala. É por isso que em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, a palavra diz assim, olha: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tudo que você ouve, o teu cérebro acredita. Então, se você ouve palavras de morte, você vai vibrar e vai gerar palavras de morte. Se você ouve palavras de vida, você vai viver na dimensão da vida. Se você fala palavras de morte, você gera a realidade de morte. Se você fala a palavra de vida, você gera a realidade de vida. E qual é o segredo? O segredo é reprogramar os nossos lábios e ouvidos para as palavras de vida. Precisamos programar e reprogramar os nossos lábios para abençoar o nosso lar, para reverberar a verdade de Deus para as pessoas que estão ao nosso entorno e para nós mesmos. Amém?
As palavras, queridos, são sementes. A gente não pode esquecer disso. E sabe qual é o nosso grande problema? É porque no mundo natural, para colher o fruto, é preciso esperar o tempo da colheita. O tempo do crescimento daquela fruta ou daquela semente. E no mundo espiritual também não é diferente. No mundo espiritual é assim. E sabe por quê? Muitas vezes nós não vemos o fruto imediato daquilo que falamos. A gente acaba não tendo cuidado com as palavras. Porque não vemos o resultado imediato. Mas isso não quer dizer que você não comerá do fruto daquilo que você está falando. Por isso precisamos ter cuidado. Porque a colheita, ela pode não ser imediata, mas ela é irrevogável. Não amaldiçoe seus filhos. Nunca declare, se esse casamento não der certo, a gente separa. Se você não estiver disposto a viver essa realidade, nunca declare isso. Nunca declare, sabe, palavras tais como, vou me separar de você. Nem na brincadeira, porque as palavras têm poder de gerar realidade. Nunca declare, é melhor sozinho do que mal acompanhado, a menos que você esteja pronto para viver essa realidade. Então nunca diga palavras das quais você não quer viver de fato. Por quê? Porque as palavras, elas geram realidades. E muitas vezes nós acreditamos que palavras de morte são apenas aquelas palavras com conotação de maldição, não é verdade? Eu te amaldiçoo. Você não vai dar para nada. Não. Palavras negativas também são palavras de morte. A Bíblia vai declarar em Marcos 11, no capítulo 14, ou no verso 14, Jesus ele olha para uma figueira, e aquela figueira aparentemente viçosa, cheia de folhas, com a sua copa, não é? Atraente aos olhos. Jesus imagina, uau, tem figo ali. Porque era comum na época, não é, dos figos temporães, ou temporães, né? Ela florescer, ela deixar as copas das árvores cheias de flores ou folhas. Mas quando Jesus chega perto daquela figueira, Jesus identifica, ela não tinha frutos. E Jesus não amaldiçoou a figueira. Jesus deu uma palavra negativa para a figueira. Jesus disse assim, olha, nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Jesus não disse, seca-se figueira, não. Nunca mais ninguém comerá fruto de ti. E a Bíblia diz que aquela figueira secou-se completamente. Porque palavras de morte nem sempre têm conotação de maldição. Palavras negativas também geram morte. Então cuidado com o que você fala sobre si mesmo. Cuidado com o que você fala do seu trabalho. Cuidado com o que você fala do seu salário. Cuidado como você fala do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa. Porque palavras negativas geram realidades de morte. E existem pessoas que já acordam semeando palavras de morte no seu dia, não é verdade? Já acordam reclamando. Reclamar, não é? A palavra reclamar, já na sua estrutura gramatical, ela mostra o quanto ela é maléfica para nós. A palavra reclamar, ela é composta por 3 radicais, ou reclamadores, por 3 radicais. O re, que é uma partícula que a gente já sabe, que tem o sentido de repetição. Todas as vezes que a partícula re aparece na frente de uma palavra, sentido de repetição. Reconstruir, construir de novo, refazer, fazer de novo, não é verdade? E clamor, o que é clamor? Clamor é pedir com força. Todas as vezes que você reclama, você está pedindo com força 2 vezes, pelaquela mesma situação. E o que é reclamadores? Pedir com força 2 vezes, pelas mesmas dores. É por isso que a palavra de Deus vai nos confrontar acerca da gratidão, acerca de levantarmos, ou da necessidade de levantarmos, sabe, como diz o salmista, esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, declarar palavras de bênção para o seu dia, por pior que ele possa estar, aparente, ou por mais difícil e mais desafiador que o teu dia possa estar sendo, declare a palavra de vida, porque a palavra de vida gera essa realidade. Por muito tempo, a gente pensou que existiam no nosso cérebro 2 áreas que se opunham entre si. A tristeza da alegria.
A gente pensava muito tempo atrás que a área responsável pela alegria no cérebro ficava de um lado e a tristeza de outro. Mas alguns exames ou algumas pesquisas mais atuais provam que a área do nosso cérebro responsável pela tristeza é também responsável pela alegria. É a mesma área. É por isso que com muita facilidade a gente consegue ter um misto de emoções, tristeza e alegria ao mesmo tempo. Já viveu isso? É possível. Uma mãe que casa um filho, ela está alegre e triste ao mesmo tempo. Ela está feliz porque ela está vendo o filho alegre, ou a filha, né, avançando. Mas qual é a tristeza? Ai, meu bebê cresceu, está indo embora. Né? Síndrome do ninho vazio, não é verdade? Quando você sai de uma empresa para outra, por exemplo, você fica feliz. Por quê? Porque você vai ganhar mais, talvez o seu cargo seja de maior expressão, mas você fica triste porque você vai deixar seus amigos de longa data, né? Vocês trabalharam anos juntos e há aquele misto de alegria com tristeza. Por quê? A tristeza e a alegria, elas dividem o mesmo espaço no cérebro. Sabe qual duas áreas que são completamente opostas ou diametralmente opostas? É a área da gratidão e a área das angústias. Todas as vezes que você exerce a área das angústias, você anula a área da gratidão. E todas as vezes que você exerce a área da gratidão, você anula as áreas da angústia. É por isso que precisamos viver uma vida de abençoar, declarar, amém? Agradecer. Levante-se pela manhã já programado a agradecer. Nunca diga, ai que calor infernal, irmãos, se soubéssemos o nível de calor do inferno, nunca declararíamos essa palavra terrivelmente maldita. Mude a realidade ao seu entorno com as sementes corretas, com as palavras de vida. Na estrutura cerebral, o centro responsável pelas palavras, ele fica no hemisfério frontal. Ele fica, né, na parte ou no lobo frontal, do hemisfério esquerdo do cérebro. E algumas programações neurolinguísticas afirmam que este mesmo espaço responsável pela fala é também responsável pelos demais nervos. Quando vamos para a palavra, o nosso mentor Tiago diz assim, olha, quem sabe refrear a língua consegue controlar todo o corpo. A ciência hoje prova que a área responsável pela fala é responsável pelos demais nervos do corpo. E Tiago, milênios antes, ele disse, se você controla a tua língua, tu controla o corpo todinho, meu filho. Olha que coisa linda a palavra nos diz. E aí vamos para o texto. Lucas capítulo 3. Nós encontramos essa expressão. Você é o meu filho amado. Aqui a gente consegue perceber o poder dessas palavras na vida de Jesus. Como eu disse aqui, nem todos ouviram, mas Jesus ouviu. Sabe, quando a gente libera uma palavra de vida, uma palavra afirmativa na vida de alguém, aquela palavra, ela dá suporte, ela ajuda, ela cria as realidades de uma identidade afixada. A palavra de afirmação, a palavra de vida de Deus declarada sobre Jesus, este é o meu filho amado. Demonstra para nós que pessoas precisam ouvir quanto elas são amadas. Nossos filhos precisam ouvir o quanto eles são importantes. Sabe, nós vivemos em um contexto de mundo de desconexões. E é muito paradoxo isso, porque ao mesmo tempo em que a gente navega nas águas da tecnologia, que nos aproxima de pessoas do outro lado do mundo, nós estamos afastados das pessoas que estão à nossa volta. E a verdade é que muitas vezes os nossos filhos não sabem quem são, o quanto são amados e qual o seu propósito nessa terra. Muitas vezes, sabe, nós estamos tão imersos nessa cultura do ter, do possuir, do dar. Nossos filhos têm os melhores jogos, as melhores roupas, os melhores brinquedos, as melhores escolas, mas passam a vida sem saber quem são. Passam a vida sem saber qual é a sua importância e propósito, porque temos pouco tempo para dizer: tu és o meu filho amado. Sabe, dizemos tantas coisas, cobramos tanto, mas muitas vezes não liberamos a palavra, sabe, que pode mudar a realidade. Nossos filhos vivem a realidade do abandono dentro de quartos luxuosos. Crianças que estão hoje abandonadas nas ruas,
não vive uma realidade diferente de crianças que estão abandonadas dentro dos seus quartos, cheios de brinquedos luxuosos à sua volta. Amado, essa palavra não pode ser substituída por qualquer outra coisa. Amado aqui tem a conotação de único, de unicidade, de singular. Era como se Deus estivesse dizendo assim: você é o meu filho único e a minha alma tem prazer em você. E essa é uma verdade declarada a todos nós seres humanos. Nós não fomos feitos em séries. Sabe, nós não fomos feitos em linhas. Nós somos únicos, nós somos exclusivos, amém? E Deus, quando olha para nós, Ele nos vê com essa unicidade, com essa exclusividade. Já parou para pensar que as suas digitais, elas são únicas no universo? Você já parou para pensar que o seu DNA, que o seu código genético, ele não é igual de ninguém? Você sabia que a nossa íris, ela não é igual, cada um tem uma? Assim como os batimentos cardíacos, irmão, aqui dentro tem uma sinfonia que é minha, ela é única e exclusivamente minha. Meus filhos não têm a mesma sintonia, não têm a mesma harmonia. Sabe, porque o meu coração ele bate de forma diferente do seu e o seu do seu irmão. Nós somos únicos, exclusivos, amém? E somos especiais. E a palavra de vida são ferramentas poderosas para moldar a identidade. Sabe, influenciando a forma como vemos e como nos comportamos no mundo. Falar de identidade é falar de essência. O substantivo identidade no grego tem como definição natureza do ser. É mais do que caracteres, é mais do que ter uma filiação, é mais do que ter uma digital, é você ser em essência. E hoje nós vivemos uma realidade de contexto de identidades, não é? Em crise, ou de crises identitárias. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas perdidas naquilo que elas realmente deveriam ser. Nós vemos hoje, nós nos chocamos alguns tempos atrás, com mulheres cuidando de bebês de plástico, bonecos, como se fosse gente. Entrando na justiça pela guarda do boneco. Indo a hospitais requerendo ajuda médica para um boneco. Sabe o que é isso, irmão? Crise identitária. Nós vemos hoje jovens, homens e mulheres se identificando como animais, os Therians. Eu me identifico com um cavalo, anda de 4 relinchando na rua. Eu me identifico com um cachorro, come ração, late. Sabe o que é isso, gente? Falta de identidade. As pessoas hoje não sabem qual é seu gênero. Não sabe, tem dúvida da sua sexualidade. Sabe por quê? Porque falta em nós a postura de gerarmos as realidades de vida para os nossos filhos. Quando nós não liberamos a palavra de vida, a morte se estabelece, amém? Porém, essa não é uma realidade nova, ela não é inédita, não é algo recente. No capítulo 4, nós vamos ver Satanás tentando mexer exatamente na identidade de Jesus. Ele vai dizer assim, olha, qual foi a abordagem que ele se utilizou? Ele vai dizer, você é mesmo filho de Deus? Percebe? É exatamente na nossa identidade que ele tenta mexer, que ele tenta destruir. Saber quem somos é vital. É extremamente necessário para vencermos com as pressões da vida e com os esquemas satânicos. O campo de ação de Satanás é a mente humana e foi nesse campo que ele tentou Jesus. E, sobretudo, ele tentou remover a identidade de Jesus. O que ele ouviu enquanto se batizava é posto em xeque no deserto. Ele ouve, tu és o meu filho amado. Mas no deserto, Satanás pergunta, você é mesmo filho de Deus? Você tem certeza? Porque se você for, você pode transformar essa pedra em pão. Se você for mesmo, você pode pular daqui, ele vai te salvar. Entende isso? Mas Jesus, ele sabia exatamente quem era, porque ele havia ouvido de Deus as palavras de vida. Libere palavras de bênção para você mesmo. Talvez você não tenha ouvido por parte dos seus genitores. Talvez você não tenha vivido essa realidade. Mas se aproprie da palavra do Pai Celestial. E ele diz, tu és o meu filho amado. E isso tem que ter peso para você, queridos. Libere palavras de bênção para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta. Para concluir essa mensagem, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, no verso 10, ele diz assim, se quiser desfrutar a vida,
e ver dias felizes. Refreie a sua língua de falar o que é mal e guarde os seus lábios de dizerem mentiras. O salmista Davi declara, ele faz uma oração, ele diz assim, no Salmo 114, verso 3: assuma o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Sejamos fontes de bênçãos, irmãos. Fontes de bênçãos que geram vidas e não cisternas rotas que geram morte. Quais são as realidades de morte que você está vivendo? Faça uma introspecção. Avalie o seu entorno, no seu lar. Qual é a realidade de morte que você está vivendo? Hoje o Senhor está te autorizando a liberar a palavra de vida. Sobre todas as áreas da vida, sobre todos os aspectos de morte. Sobre o seu filho que está vivendo uma situação de rebeldia, comece a liberar a palavra de bênção sobre ele. Comece a declarar as verdades de Deus, o que a Bíblia diz sobre o seu filho. Se o teu casamento está em ruína, está em crise, comece a liberar as verdades de Deus sobre ele e dizer: eu sei que o Senhor pode mudar. É o meu marido, é a minha esposa e eu não vou abrir mão. É a minha família, é o que o Senhor me concedeu, então eu vou liberar a palavra. Se você está vivendo um quadro clínico, um quadro de depressão e ansiedade, o Senhor te chama com fé a liberar a palavra sobre a sua vida, declarar as verdades de Deus sobre você. Você não é o que te aconteceu no passado, você não é o que as pressões da vida disseram que você é. Você é filho amado, você foi comprado com um preço exorbitante do sangue de Jesus. Você é valioso, você é valioso, você é precioso, você é preciosa. Então pare de fazer apropriação indébita daquilo que o diabo lançou sobre a sua vida. E comece a assumir o controle, como Jesus assumiu o controle no deserto, diante de Satanás. Saber quem você é vai mudar a sua forma de pensar e de reagir diante do mundo. E você precisa liberar a palavra, porque o seu cérebro acredita naquilo que você fala. O diabo, ele tenta nos embaralhar com muitas vozes acerca de quem somos. Mas existe uma canção que diz assim: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Jesus silenciou o diabo, mas a palavra de Deus a seu respeito ecoava na sua mente. Esse é o segredo para vivermos uma vida abundante, amém?